Oiê, eu sou a Samara. E eu sou a Carla. E esse é o Amplicast, um podcast para educadores, facilitadores e líderes educacionais com conteúdos provocativos e estimulantes sobre diversos temas relacionados à educação e inclusão digital. Com foco especial em tendências educacionais, cultura e, claro, transformação digital. E hoje, Sam, estamos com uma convidada especialíssima. Aliás, sou fã número 1, porque é a pessoa que te trouxe a esse planeta, Carla Arena. Nossa Senhora! Seja bem-vinda, Marie, mais conhecida como professora Maria Amélia. É isso aí, mas eu chamo de Marie também, Marie, porque Marie. Carla só fala Marie. Todas as minhas amigas também conhecem professora Maria Amélia como Marie, né, Marie? Sim, eu agradeço o convite, estou emocionadíssima. Olha! Se eu gaguejar, me desculpem, por favor. De nada, Marie, é um prazer ter você aqui. E, na verdade, a gente decidiu te trazer aqui, primeiro, celebrando o mês dos professores, porque a gente tinha que trazer uma professora que representa muito aí. E aí a gente queria trazer também porque representa o início de Brasília, Samara. Verdade, Carlota, o início Educação. de Brasília. Aliás, a Marie representa o início de muita coisa, porque ela esteve conosco no primeiro Amplifica. No primeiro Amplifica em vários. Queria também dar um beijão pra Valda, que certamente vai Beijo, nos mãe. assistir. E certamente vai vir aqui também, porque ela também é pedagoga. Olha que coincidência, as nossas mães, ambas educadoras. Não, Por que será? coincidência não, né? Por que será que a gente seguiu a profissão que seguiu? Deve ter alguma explicação, né? Mas, ô Marie, você começou muito nova nessa profissão. Você tinha o quê? Precocemente, eu tinha 15 anos. 15 anos. Na época podia, né, Sams? Não, Você chegou em Brasília já nessa época, com 15 anos? Ou você não, já estava aqui há um cheguei tempo? com 13. Olha Ó, só. Com 13. Que legal. 13. Que legal. Minha festa de 15 anos foi em Brasília. Olha! Que legal. Isso década de 60 ali, 61, 60. 62. Isso. Olha, Não vamos fazer muitas contas, não. Sem contas, sem contas. mas olha que interessante. Início de Brasília, que foi construída. E junto teve que também ser formada uma leva de professores, que não existia na cidade, né? Alguns importados. E você estudou, Marie, na Escola Normal de Brasília? Não, aí não, eu não tinha. Nessa época eu ainda era aluna do Colégio Marista. Olha, ainda eu ainda era... estava no ginásio naquela época. Sim, e aí... Eu fazia a terceira série do ginásio Gente... quando eu comecei a me interessar assim por ensinar as pessoas analfabetas. Sempre tive essa... Eu achava muito triste a pessoa ser analfabeta. Até hoje, nós temos muitos analfabetos, né? E começou... Eu tinha uma prima, bem mais velha do que eu, que trabalhava em diversos... Aqueles movimentos de base da Igreja Católica, que sempre alfabetizaram. O movimento sempre alfabetizou. E ela me convidou para eu ir trabalhar. Antes disso, eu já tinha dado umas aulinhas para os candangos à noite, num barracão Isso improvisado. tudo voluntário. Tudo Marie, voluntário. Isso todo um trabalho da igreja de alfabetização. Tudo voluntário. Só que, em seguida, começou o projeto de alfabetização de adultos pelo legal. método Paulo Freire. Uau, né? nessa época já sendo implementado aqui na tinha- capital do país. Legal, né? Tinha, Muito legal. tinha todo o movimento. E aí eu fiz tipo um curso, né? Tá, um cursinho, treinamento um pra- treinamento e comecei a dar aula ali na 206. Olha só que Na na 206 Sul Sul. ainda não era a escola, assim, montadinha. Não, engraçado, era uma escola já construída, construída como ela é hoje, lógico, já passou por uma série de reformas. Mas, e aí eu comecei a dar aula lá. Olha Bem, só, com 15 anos usando o método Paulo Freire. Terceira série do ginásio é hoje o quê? 8º ano? Não, é o Não. ensino médio já. É a terceira série do ensino médio. Não. Não, Fundamental 2. É? Fundamental Olha só, 2. era Era a a 8ª série. Ah, o É, científico não, que era o ensino série. médio. Quarta série ginasial é que é a 8ª série. Corresponde à A sétima. 7ª série. Olha Sétima só. série. 7º ano, na verdade. É. 7º ano do ensino fundamental 2. É. E aí eu comecei a alfabetizar
E foi uma experiência que é inesquecível para mim, porque de onde de onde veio a mão de obra da construção de Brasília? Do Nordeste. Do Nordeste, eram os seus conterrâneos, né? Meus conterrâneos. Eu sou do Piauí, né? Olha aí. Nascida em Teresina. E, lamentavelmente, a maioria analfabetos, né? Todos trabalhadores ali da construção civil que vieram para esse todos, trabalho aqui em Brasília, todos, né? Todos. E era assim, eu tinha aluno da faixa, eu tinha um aluno não me lembro bem as idades, mas tinha um que naquela época, inclusive o garoto, eu achava bem velhinho. Ele devia ter, assim, uns 60 anos, 50, sei Olha lá. só. Uai, 50 anos velhinho, ó, já tô velhinho, Mas mano. pra época... Mas é diferente também, Carla, Mas porque o homem do também- campo, a pessoa que Nossa. trabalhou no campo, né, assim, é muito Aham, sofrido, eles são né? A sofridos. pele, Né? muito difícil. E ele era analfabeto. Analfabeto. Olha só. Então, aí eu comecei lá fazendo as letrinhas, aqueles exercíciozinhos, ensinando coordenação motora. fina, né? De pegar no De lápis. pegar no lápis. Eles não sabiam pegar no lápis. Então, aí, o que eu fazia? Agora, educador, ele está na base da alma da gente. É verdade. Eu levava lápis coloridos para eles desenharem. Eu via depois, quando eu fiz a escola normal, que eu estava já fazendo técnicas que a gente fazia com as crianças para aprender a pegar. Sem nem... A intuição só pode ser coisa de... Você percebia que aquilo fazia diferença, Fazia né? Você foi diferença. testando e percebendo E que fazia que ficava diferença. leve, né? Porque eles chegavam mortos de cansados. Cansados. É. Era Marie, depois- agora me conta como é que foi a primeira vez que um aluno conseguiu escrever, assim, que você estava dando aula. Ó, eu também, eu me arrepio. ela me falou que foi uma das Como cenas foi mais isso, emocionantes né? da sua vida, não Porque foi? é muito rápido, o método Paulo Freire ele é um método rápido. Então, ali com uns 60, 90 dias, as pessoas começam a escrever, né? Ele começa principalmente com o nome dele, porque Tá. a maioria deles, sabe qual era o orgulho deles? Aprender a escrever o nome para votar. Olha Olha isso, que sensação. interessante. Era assim, era tipo Eu preciso um aprender meu sonho nome. e uma meta de vida. Olha isso, gente. Eu ser alfabetizado para eu aprender a escrever o meu nome para eu votar. Olha só, porque naquela Entendeu? época as pessoas não alfabetizadas não votavam ainda. Não votavam, Olha né? isso. Então, ele fez lá as letrinhas, fez o nome dele, tudo copiado, né? Sim. Mas aí, de repente, ele juntou umas sílabas e leu em voz alta. Eu ia morrer de chorar. Aí, eu chorei. Olha aí, tá vendo? Foi emocionante. E aí, foram as primeiras palavras, e é engraçado, é igual criança. O mais difícil é dar o estalo, né? E aí eles vão, e aí pronto. Aí eu comecei a levar a revistinha, eu levava Pato Donald, que na época era o que existia. Sim, que legal. Mickey. Tinha já um jornal aqui de Brasília, né? O Correio Brasiliense, né? Já Que existia. já existia. Aí eu levava assim as coisas as letras maiores, né? Muita gente com problema de visão. Ah, sim, é verdade, Né? é Era verdade. outra coisa e que óculos não era disponível igual é hoje em dia, não, era caro. de jeito nenhum, não tinham mesmo. Então, assim, e com isso, eu vi que aquilo era uma vocação. Olha só. Bem, eu estudava no Colégio Marista. E nós tínhamos bolsa. Né? Meu pai, a situação dele não era fácil, né? Cinco filhos. Aliás, como vários trabalhadores que vieram para Brasília Sim, na construção, e a educação marista tinha esse papel também, né? De acolher essas famílias. E meu pai foi transferido do Piauí para cá, porque lá ele era funcionário do Estado. Ah, tá. E um tio nosso, que era senador na época, que fazia parte da transferência, conseguiu a vinda dele para Brasília. E nós estudávamos no Colégio Marista. E aí eu ficava encantada de aquelas crianças brincando ali. Eu estudava pela manhã e à tarde era a turminha pequena. Uhum. E
eles davam a bolsa, mas como eu era a mais velha das irmãs, eu tinha que ir para lá para ajudar em alguma coisa. Ah, então você prestava um serviço também, como auxiliar ali de sala para os professores. Aí eu fiz um cursinho de atividade lúdica com as crianças. Pronto, aí comecei. E naquela época, o Colégio Marista já tinha um circuito como tipo TV. Nossa, que tecnológico! Quando entrou a TV, que aí já é mais na frente, tinha umas assim, aí a gente fazia atividade e tal. Bem, nossa, super tecnológico. Passa-se o tempo. E só para eu entender aqui, a aula para os adultos, então você dava essa aula à noite. Então, gente, o dia inteiro, você já viu, né? Era. Ué, né? Estudava, trabalhava e à noite dava aula. Alfabetizava. Olha isso, né? gente, que legal. E eu terminei o ginásio, e naquela época você tinha 3 opções que estão falando, ou já existe, que era o científico, o clássico e o magistério. Então você tinha essas 3... Eram os 3 caminhos, né? O científico, o nome já diz, você estudava predominantemente as ciências exatas, o clássico ficava ali, estudava filosofia, tal e tal, e a escola normal, que era o magistério, e que a gente dava filosofia, sociologia. Sim, toda a formação do educador. Ciências sociais. É que eu descobri que hoje não tem, só tem se você vai para a universidade. A gente dava no 2º grau, que chamava. Não tem mais o curso normal, o magistério. Não ele foi absorvido pelo curso de pedagogia. Pois verdade. Bem, aí eu fui fazer na escola normal, Nossa Senhora de Fátima. Famosa normalista, que a gente chama, Sim, normalista de blusinha branca, sainha plissada, meia branca comprida e sapato preto. Gente, e tem foto, né, Carla, disso aí? Isso que eu ia dizer, olha. Não, dessa época não da época, mas você dando aula, inclusive, descobri uma foto que a Maria anotou lá, que era a comemoração da 4ª série do Dia dos Professores. Olha que legal. Vai passar lá, ó, já tá passando aí, quem ó. Tá no vídeo, imagens, ó. Essa é uma aluna aí, né, mãe? Ó. Olha que legal, já passando. Para quem está nos escutando, tem uma aluna apontando. Aí é uma festa de um aniversário. Um festão, Samara. Festão aí, ó. Bom. Com as alunas. Essa bem aí é a Tânia. Olha, a Tânia. E ali é sua tia Ana. Olha minha tia ali atrás. Mas isso é na escola, a gente vê com as crianças, né? Na escola. Ó, minha mãe aí de professora, a professora Maria Amélia. Que legal. E olha isso, que interessante, ó. Olha a galera com 7-Up, tipo 7-Up, aquele ali. Não, é azul. Era uma fábrica de refrigerante de Brasília. Da minha família, né? Dos Arenas. E aí, olha o tanto de comida ali, Samara. Gente. Você vê? Olha isso. Minha mãe e meu pai aí na foto também, com uma das alunas. Olha que legal essas fotos maravilhosas, né? Muito legal. Essas recordações. Isso aí você já tinha se tornado professora? Essas fotos você já tinha feito? Estava na 2ª série, mas eu já estava trabalhando. Como já dava aula antes, continuou dando aula. E estava no 2º ano do curso normal. Isso. Que legal, que legal. Olha essas Era muito comum isso, né? A gente já trabalhar na área que a gente ia seguir, ter essas conexões. Com essa equipe. Mas tem uma história interessante que você se conectou com essas professoras que trabalhavam com você. Agora, recentemente, né? Professora não, as alunas. As alunas te acharam. Que legal. Acharam ela. Isso. Eu vou até... No meio da minha irmã, por causa das redes sociais. Por causa do nome da minha irmã. A minha irmã foi a única que não mudou o nome dela. Entendi. Então, ela manteve o parente, que é da minha mãe. E aí, elas encontraram a minha irmã, que aí disse que era filha da professora Maria Amélia. Olha que legal. Olha que legal. Que legal. Bem, antes disso, voltando aqui um pouquinho, eu pensava em ser professora da rede. Eu tinha esse sonho, né? Eu gostava muito de trabalhar na escola normal.
Mas eu sempre pensava assim em futuro, né? Vou fazer um concurso. Fazer um Já concurso. tinha a Fundação Educacional nessa época, Já tinha né? a Fundação Educacional. Aí o que a Fundação Educacional fez? Quem estava nessa fase, eles começaram a dar um curso deles. A pessoa não estava ainda graduada, mas se ela passasse num treinamento deles e fizesse o concurso e fosse aprovada, ela seria. E aí aconteceu isso comigo. Olha, foi seu primeiro cargo público, Meu primeiro cargo público. Que legal. E aí eu passei, fui dar aula em Taguatinga. Lá na minha terra. Em Taguatinga. E lá tinha um curso normal? Você foi dar aula no curso normal? Não, escola convencional. Escola convencional. E aí era Taguatinga, era bem ali, só o centrinho. Isso. E aquela zona toda da periferia. Loteada ao redor. Tinha um japonês célebre lá. Que é o das flores. Das flores. Onoyama. Então ali era considerado zona rural. Então, sim, era muita fazenda. Rural. Escola rural. Eu fui professora rural. Aí eu fui transferida para o plano piloto e fui trabalhar no Colégio Setor Leste, que foi o maior privilégio da minha vida, Setor o Colégio Setor Leste, ele era mais concorrido do que qualquer colégio particular. Era. Pela qualidade do ensino. Até hoje, né? Mantém ainda muito, é. São muito Setor Leste, Setor Oeste. E aí, no Setor Leste, eu era muito ligada assim nessas coisas, não tinha internet, não tinha nada, mas tinha o professor que sabia de uma notícia, e aí chegou uma novidade lá na sala de aula, que tinha lá na USP tinha uma coisa nova, chamada... Ensino programado? Como é que é? Educação programada. Olha só. Alta tecnologia na época. Tecnologia. Eu não tive dúvida. Eu tinha uma madrinha que morava em São Paulo. Você ligou na hora, eu quero saber o que é que está acontecendo. E fui para lá e fiz. E olha, nunca me senti tão importante na minha vida quando eu voltei e comecei a aplicar. Ele era para português, né? Mas aí os outros professores foram adaptando, como vocês fazem aqui, eu vejo. Uma tecnologia. Coisa que vocês começaram com a tecnologia em inglês, e hoje o foco não é mais inglês. Exatamente. E abrange toda a dinâmica da escola, né? Marie, e tinha um incentivo para você ir, por exemplo, você descobriu que existia, foi tudo... Não. Isso é interessante que a gente estava falando disso esses dias, né? Como a gente que é educador também, às vezes a gente tem que ir atrás, né? A gente, me interessei, acho que vou, então você foi por conta... Eu acho que já tem alguns programas de incentivo, né? Hoje em dia tem vários, mas não naquela tinha, época, né? Não. Era cada um por si. Aí fiz. Legal. E ali, qual era o objetivo do ensino, da tecnologia da época? Era, principalmente nas redações, você não corrigia o aluno colocando erro. Olha só. Você dizia... Era o reforço positivo. Você pegava, a redação tinha que ser num papel ao maço. Sim. Não sei se ainda existe. Eu já peguei isso. Então. Não, até hoje tem que ser, tem uma folha específica para redação. Aí você criava uma coluna, deixava... Eu como sou perfeccionista, falar baixinho, né? Aí eu pegava uma régua e marcava para deixar a distância certinha. Minha distância. E aí eu dizia, erro tal, na tal linha, e eu só fazia um risquinho. Tá. Aí ele ia pesquisar qual era o erro dele. Olha isso. E aí ele reescrevia e trazia a redação. E aí, agora, o professor, quando eu comecei com isso, eles diziam que eu era louca. Sim, a novidade. Eu ia dar muito trabalho para eles, porque você corrigia a mesma redação uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aumentava muito o volume de trabalho, né? Agora, né? Isso entendeu? Não mudou nada. Não mudou. E não tem como. Tecnologia. Não tem como, porque a alfabetização, o processo de letramento, passa por essas etapas, né? E alguém tem que ir lá dizer o que falta, o que não falta. Não tem jeito. E aí... Marie, mas depois, é engraçado porque depois você saiu da sala de aula, você foi para Cuiabá, aí foi para a universidade em Cuiabá e tudo mais, mas depois você começou, quando você voltou para Brasília, você começou a trabalhar com cargos mais administrativos, mas sempre
relacionados à educação, né? E aí é meu Sempre. outro salto, que eu sempre também gostei de uma coisa, saúde. De ajudar os outros, de as pessoas se alimentarem bem, eu me alimentar bem e tal e tal. E aí começou o binômio, educação e saúde, educação e saúde. Porque até antes de ir para Cuiabá, você ainda estava envolvida com a Fundação Educacional, que era da época, servidora da Fundação. E eu já dava umas aulinhas da UNB. Eu já estava com a porta da UNB aberta. Que legal. Entendeu? Que legal. Aí eu fui numa profissão chamada Acompanha Marido. Não, que mas faz lá parte também, Eu mas lá pedi também. demissão. Sim, mas lá aqui em também tudo. Você exonerou. mas ela acabou trabalhando na universidade E lá. no colégio Setor Leste, ele foi, como é o nome, padre da reforma, grande reforma que americanizou o ensino brasileiro. Foi quando surgiu o crédito, foi quando surgiu tudo isso. Padre Vasconcelos. Tá. Padre Vasconcelos era um conselheiro do Conselho Nacional de Educação e que ele estava costurando e fazendo os projetos. E o Setor Leste ele fez do Setor Leste muito laboratório. Ah, entendi. E aí eu comecei a trabalhar com ele, dando não nota, mas começando a dar um crédito e tal. Aí a gente fazia avaliações. Ele vinha e dizia como a gente tinha que fazer. Tá. E aí, quando eu cheguei lá em Cuiabá, eu quase enlouqueci, porque eu trabalhava desde 14, 15 anos. Sim, isso que eu ia falar. Você foi, E exonerou. aí fui com essa no colo com 45 dias. E chegou lá, você falou que ia fevereiro. trabalhar, né? Cheguei lá em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Eu digo, vou embora. Não vou ficar embora, aqui. vou embora. Ou eu vou trabalhar ou não vou ficar aqui. Aí o padre Vasconcelos foi Conseguiu. dar uma palestra lá que legal. na universidade. E aí o reitor dizendo que não conseguia implantar, que eles parece que tinham uma relação de alguma amizade, eu não sei como é que era a história. Ele disse, é muito difícil implantar isso, eu não tenho gente aqui. Ele disse, está aqui, ó, Aqui. essa Ela moça vai te tem- ajudar a implementar isso Pronta, aqui. tá vendo? Essa moça, Olha E é o que a só, gente sempre fala aqui no Amplicast, né? Essa coisa dessas habilidades elásticas, né? A gente tá lá trabalhando como professora, como você tá. A gente vem falando muito sobre isso, que a gente tá trabalhando lá como professora, mas vão se abrindo outras coisas se você vai agarrando essas oportunidades, como você fez, foi para São Paulo, aí depois me se interessei especializou- pelo sistema de crédito. Sistema de crédito, que não é uma coisa banal, é uma coisa Fui super... estudar na universidade, pronto. já com o sistema de crédito, né? Olha aí. Que a UNB surgiu com a égide do sistema de Sim. crédito. Olha aí, Sim, né? total. olha aí. E eu acho que isso faz muita diferença. E depois entrou para uma carreira pública que era muito mais de gestão, Aí eu mas que continuou com educação e saúde. Pode Olha lá, deixar que tem eu o vou... celular É aqui, tocando. aqui ao vivo é assim. Não é tocando, é É alarme. alarme, Eu é um sei, alarme. pode deixar que eu vou pegar. Mas, Marie, então, olha aí- só. Lá você já trabalhou vinculada com a saúde? Não, ainda era Não, implementação só educação. do que Eu você conhecia de educação, de Paulo Freire. Isso. Aí eu fiz concurso. Abri um concurso, tá. porque a universidade, antes, ela só contratava. Isso, aí depois ela E passou a... todos os contratados temporários, que era o meu caso, Tiveram que fazer concurso. todos tivemos que fazer concurso. E podia fazer concurso duplo. Ah. Administrativo e professor. Ah, Aí eu tá. fiz. E assumiu os dois Tinha cargos. muita demanda, Assumi né? os 2 cargos. É, porque aí você podia ficar 20 horas em um e 20 horas no outro. Não, mas não era assim, não, Claro minha que era filha. mais de 20, sempre foi, né? Nossa, Mara, você Sabe sempre o que trabalhou eu 60. assumi? Registro acadêmico. Nossa, RA, famoso RA. Nossa. O registro É que é trabalho acadêmico. que ninguém quer. Como é que surgiu a universidade? Mas ela é organizada, ela se deu bem. Como era a universidade, foram 3 instituições, uma estadual e 2 federais, Tá. né? Porque tinha muitos cursos de direito no Brasil inteiro que era federal, né? Tá. E lá tinha, não me lembro agora. E aí Isso tudo no Mato Grosso, lá em tudo Cuiabá. em Cuiabá. E aí o pessoal ficou revoltado e levaram os documentos para a universidade, assim, de carrinho de mão e jogavam numa sala. Foi uma loucura. Mas eu falo que foi minha especialização, mestrado, doutorado, ali pra organizar pós-doutorado. isso, imagino. Tudo. Imagino. Naquela época que era tudo físico, hein, Carla? Você olha imagina? isso, para organizar tudo Aí isso, fazer eu as planilhas na mão, fiz né? novamente. Ah. Eu disse para ele,
Eu conheço do sistema de crédito, mas a dinâmica eu não conheço. Aí eu tenho os documentos. Aí ele me apresenta. Eu fiz uma pesquisa, não tinha internet, né? Liga para um amigo, liga para o outro. Quais são os melhores registros acadêmicos do Brasil? PUC, não sei aonde, tal e tal. Aí como é que funciona para entender? Peguei Carla, trouxe aqui para Brasília, ficou aqui. E eu ia e voltava e tal, e fiz assim, tipo um estágio, aprendi tudo que eu podia. Vi logo os arquivos que andavam em cima de trilhos. Nossa, fiquei enlouquecida. Eu quero isso, essa organização. Fotografei. Naquela época eu não tinha celular, mas eu tinha maquininha fotográfica com filme. Com filme. Revelou e falou, é assim que eu quero, assim. Olha isso. Então foi muito rico. Aí você ajudou a implementar, então, tudo da universidade lá em Fiquei Cuiabá. lá 3 anos. Tá. Aí voltei para Brasília. E fiquei mais 2 anos à disposição. Indo e voltando. 2 anos, qualquer problema, eles mandavam a passagem. Foi um acordo que eu fiz com eles. Olha aí, ó, trabalho remoto. Nos anos 70 aí, ó, tá vendo? Total. Marie, a gente tá aqui. A gente te trouxe aqui para celebrar o Dia dos Professores, ter essas histórias incríveis aí de décadas, né? E aí eu queria saber, assim, primeiro, um professor, uma professora que te marcou muito, assim. Quem que você tem, assim, de memória e tal? Que marcou, no Piauí, assim... Irmã Maria José. Olha. Começou por aí. Por quê? Foi por a que primeira. ela te marcou tanto? Primeiro, porque ela era exigente. Ela queria tudo bem feito. Bem feito. E ela valorizava os alunos que faziam a coisa bem feita. Isso é muito bom. Eu tinha o quê? Nem me lembro quantos anos, mas a Irmã Maria José foi assim. Aí, aqui na escola normal, Nossa Senhora de Fátima. Bem, no Marista eu tive o irmão Júlio Bilibil, que é uma referência. Ele era o diretor e era nosso professor. Irmão Lino. Nossa, o irmão Lino é muito famoso, gente. Ele é muito... Sério? Todo mundo fala dele. Excelente professor. Já deve estar falecido todos. Tinha um gaúcho que depois deixou até de... Como era o nome dele? Também muito bom professor. A gente só todos exigentes. Sim. O irmão Lino era muito amoroso. Agora, falando em educação, já que você falou e professor que marcou, nós fomos as 3 primeiras alunas, eu e mais 2 irmãs, né? Eu, Maria de Lourdes e Bará, e Gracinha, fomos as 3 primeiras mulheres da América Latina, num colégio masculino. Porque na Brasília época foi o primeiro lugar que implantou. Era só masculino. Olha que legal. Brasília foi um dos primeiros que implementou. Então vocês foram as 3 primeiras? Unissex, né? Olha só. E aí, o símbolo do ex-aluno marista é 3 violetas. Verdade. 3 violetas. 3 violetas. E aí nós recebemos o símbolo, passaram uns anos, ainda era jovenzinha, nós fomos para Santos num congresso internacional e tal, e o Pelé nos... conheceu o Pelé? Não, gente, cadê a foto? Tem foto, essa tem foto. Cadê essa foto? Essa eu nem me lembrei de trazer. Não, essa... Mas também uma outra inovação na educação, isso, que era ter turmas onde você tinha componentes. Sim, eu fui turmas mistas, né? Tinha muito colégio em Brasília que começou separado. Muitos, é verdade. Muitos. O Marista não. Quando ele começou... Já foi junto. Nós chegamos e fomos as 3 primeiras matriculadas. Legal, né? Eu não sabia disso, não. Várias transformações da educação, né? Várias. Eu não sabia disso. Que legal. Não, eu agradeço muito a Deus. Deus está vivendo para viver e conviver com as transformações. Que legal, mãe. E poder usufruir delas, né? Com certeza, e ver os netos, né, aí estudando, evoluindo, todo mundo.
Mas assim, pra gente finalizar, então, né, Sam? Estamos chegando ao final desse Aliás, a gente poderia ficar aqui horas e horas ouvindo histórias, não só da construção de Brasília, mas também da sua carreira aqui como educadora, como isso transformou a vida, porque isso transforma a vida local, né, Marie? O seu trabalho certamente transformou a vida daqueles trabalhadores da construção civil que não tinham direito ao voto. Você é ente de transformação. Né? Isso é uma... E que é o EJA hoje, né? Essa alfabetização de adultos hoje é o EJA, que tem um papel super importante na educação de jovens e adultos hoje. Jovens e adultos, né? E aí, assim, para celebrar, né, esses professores que estão aí, a gente queria que você deixasse uma mensagem para eles, uma mensagem carinhosa, uma mensagem de esperança. Então, para os educadores do Brasil inteiro, Marie. Isso. Gente, tenham muito orgulho de serem professor. Tudo que vocês fizerem vale a pena. Quer seja na área da tecnologia, quer ser na área da compreensão, do acolhimento, do amor, porque o aluno, eles têm os pais, que são os primeiros educadores. Mas em nossas mãos, nós podemos moldar, nós podemos ajudar, nós podemos ser pessoas que eles guardarão no coração para o resto da vida. Ai, é verdade, Marie, que legal. Que legal, tô emocionada. Muito bom. Olha, sabe o que eu aprendi desse podcast, escutando a Marie, minha mãe, falando? Que, na verdade, a história meio que se repete, né? Quando ela falou da 4ª série, que aí ela ficava no período da tarde ajudando como assistente, eu fazia exatamente a mesma coisa. Olha só. As minhas irmãs tinham bolsa de estudo. Eu não ia por obrigação, eu não tinha obrigação de fazer isso, porque na época já não tinha mais essa coisa de, né, do jovem ter que pagar as horas, isso. Né? Mas eu estava exatamente na 4ª série e à tarde eu ia para a escola ficar com a tia Cássia e trabalhar na 1ª série junto com ela. Eu ficava de assistente dela a tarde toda. Voluntariamente. Voluntariamente. E hoje eu jogo beach tênis com uma das meninas que era da 1ª série dessa época, a Nanda. Que né? legal. Que legal. E o interesse por tecnologias, olha aí, ó. Agora eu estou descobrindo de onde vem todo esse interesse por tecnologias e outras coisitas mais. Muito bom falar com você, Marie. Uma super homenagem para os professores. Parabéns por todo esse trabalho na educação de base desse país. Parabéns. Essa educação que faz diferença lá na frente. Né, e, Samara, só para finalizar, qual que é a tua mensagem para celebrar o mês dos professores? Eu acho que a mensagem é a que a Marie deixou. Não pare de estudar, procure, corra atrás. Às vezes a gente consegue financiamento para isso, às vezes não, mas a gente tem que procurar outros caminhos. A gente precisa procurar alternativas para a educação para ela continuar aí se transformando e transformando a vida das pessoas. Maravilhoso! Show. E esse foi o Amplicast 14. Que vocês curtam muito e compartilhem com os amigos essas palavras de esperança, essas palavras históricas. E a gente espera na próxima. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Marie. Tchau, muito obrigada.